Não, viu? Não caiu. Foi pegadinha. Foi uma pegadinha. Mas pelo menos ele deixou o mesmo link. Foi. O mesmo Foi, eu link vi. agora. Vai cair, vai ficar o mesmo link. Você não estava fazendo isso. Vamos lá. Tu bota aí o texto da palavra, tá? Agora. E fala, a palavra que vai falando são os atributos de Deus, né? E aí vamos para o Salmo 139. Oi? Senhor, aí ele fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para a luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces a minha inquietação, as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelos teus caminhos eternos. Amém. 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 Então, assim... Que palavra, hein? Que texto sublime, assim. Acho que é Sueli. O som tá ligado. Mudei ela. Aí. Bichinha. Que palavra, assim, eu fiquei impactada, assim, eu queria ler, eu queria interpretar, mas a palavra, ela é incompleta em si, né? Ele, quando o pastor falou dessa palavra, ele falou sobre a sua soberania, a soberania de Deus, né? Que a gente, na palavra, ele fala que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente.
né? E que ele conhece, a palavra fala que ele sonda os nossos pensamentos. Ele, na verdade, ele nos sonda antes mesmo dos ossos, da formação. Quando os ossos ainda estavam em formação, que não tinha nem pele cobrindo, ele já tinha todos os nossos planos. Ele já tinha planejado tudo ao nosso respeito, né? E ele fala da sua grandeza, que maiores que as suas grandezas e os seus pensamentos para nós. Ele é tão soberano que os grãos da areia seriam suficientes para contar, né? A gente pega um punhadinho, um pitacozinho assim de areia, a gente já não consegue contar. Imagina os grãos de areia de todo o universo, assim, de tudo que nos constrói, que dá, se você olhar para o mar, imagina, se você tivesse que contar. E mesmo assim, peraí, deixa de palhaçada. Sei não, viu? Posso? Ai, não. Não. Vai, Luz. Então, assim, ele fala da grandeza do Senhor. Então, assim, poxa, eu fiquei maravilhada, porque eu, na verdade, não vou mentir, eu nunca li esse versículo todo. Eu já li Salmo, e eu acho que eu já li. Mas é como a palavra de Deus, eu já li, porque eu já li Salmo todo em algum momento da minha vida, mas é como eu digo, como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Como ele diz que as suas misericórdias se renovam. Cada vez que a gente lê a palavra, a gente tem olhos, né, diferentes para vê-las, assim. É por isso que a gente tem que pedir para Deus, o Espírito Santo, nos conduzir na palavra, para nossa interpretação. Porque, assim, poxa, se eu li há muitos anos, eu li de uma maneira, e hoje, quando eu parei para interpretar essa palavra, eu disse, meu Deus, como é sublime essa palavra, como ela é sublime em todos os minutos, todos os versículos. Tem uma parte, porque na minha... Tem uma emergência para falar aí, Mari. Oi? Mari, eu vou ter que sair, que eu vou entrar no cliente aqui, tá? Tá, meu Deus. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bota a Ana. Tchau. Te abençoe. Então, assim, ele fala justamente de todos os momentos, o quanto ele cuidou de nós, o quanto ele sonda, ele esquadrinha os nossos pensamentos. E aí foi quando ele fala da onisciência do Senhor. E o que a palavra onis representa? A palavra, o prefixo oni, ele representa único, né? Ele é único diante de toda a esfera e dimensão. Então, onisciência é onde ele está em todos os lugares. Ele tem a ciência de tudo que ele faz. Ele tem a ciência de tudo que acontece. A onipresença, ele está em todos os momentos. Ele fala até uma parte que ele fala assim, se eu for no mais profundo, se eu for, aqui que ele fala, no versículo 8 que fala, se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu também estás. A gente, quando ele nos fala que ele sonda e conhece os nossos pensamentos, é porque às vezes até antes mesmo da palavra sair, né? E antes mesmo da gente pensar em falar, Deus já sondou os nossos pensamentos. Por isso que quando ele fala que o nosso pecado não está no ato de fazer, mas o ato de pensar, né? De cogitar, de maquinar, de manipular em fazer o mal, em fazer o pecado, de cometer o pecado. Entendeu? Porque daí a gente já sabe, daí Deus já sonda, né? Porque por isso que ele fala, tem uma parte que ele fala, quando ele fala, deixa eu dizer aqui rapidinho, na parte que ele fala assim, sonda, no versículo 23, sonda-me. Aí ele fala que sonda, a palavra sonda, ele falou até que é um instrumento de navegação, né? Que ele fala que ele consistia em uma corda que era pendurado lá no navio para ver a profundeza, para ir no mais profundo, para ter a dimensão da profundeza de onde está passando o barco, da profundidade do oceano. E aí foi quando ele fala, poxa, se ele consegue, se esse aparelhozinho, que eles era ligado a um fio, um pedaço de ferro ligado a um fio, que era para poder ter uma noção da dimensão. E isso era usado. Se Davi fala isso, sonda-me, que ele já sabia desse instrumento, que ele fala de, poxa, Senhor, tu vai lá no mais profundo, lá naquele cantinho do coração, que ninguém sabe que eu guardo as 7 chaves. Até isso o Senhor sabe, até esses pensamentos.
Esses pensamentos que até você... Sabe aquele pensamento que fica, às vezes, no subconsciente, que você acha que nem você sabe, que você... Não, tá lá. Mas até isso, que a medicina chama de subconsciente, não é aquilo que a gente pensa, mas está lá armazenado. Por algum momento a gente absorveu aquela informação ou aquele sentimento. Até nesse momento o Senhor vem sondar os nossos corações. Então, quando ele fala na palavra, ele fala até na soberania. Foi muito assim, eu fiquei impactada com essa palavra, assim, o pastor falando, e eu babando, assim, olha, é porque o pastor, meu Deus do céu, qualquer dia eu fico pensando, às vezes, qualquer dia ele vai ser arrebatado, porque ele está tendo uma revelação, uma intimidade com o Senhor, né? Deus está dando uma capacidade para ele, que eu digo, Jesus, qualquer dia tu arrebata, porque ele está indo no mais profundo, né, do coração do Senhor para trazer às nossas vidas essas revelações. E isso é muito lindo, essa soberania, né? Ele até brincou, eu me lembrei disso, o Sueli é assim, encostado, eu me lembrei que ele fala assim, quando ele fala assim, ele fala do trabalho, cadê? Quando me levanto, os pensamentos, fazer o meu andar, me deitar, tu conhece o meu caminho. Tem uma parte aí que ele fala do trabalho, né? Que ele sabe do trabalho. Aí ele diz, você que está sendo pago para trabalhar por hora, mas está aí no WhatsApp, no Instagram, né? Você está sendo injusto, né? Você está sendo injusto com... Oi? Essa parte eu escutei. Pronto, você está sendo injusto com o trabalhador, com seu patrão que está pagando você por hora. Aí ele falou até disso, que assim, quando você está sendo pago por trabalhar por hora. Não estou dizendo isso não, viu, Su? Mas eu me lembrei, porque muitas vezes no trabalho eu pego, às vezes não tem nada para fazer, eu pego o Instagram e vou olhar, não vou mentir. E aí eu disse, poxa, não Instagram, nem o WhatsApp, Instagram pode mais olhar. Mas, assim, para você ver que, assim, ele falou até nisso, que ele falou foi assim, para cortar as nossas vidas. Poxa, até nisso ele falou. Porque ele fala justamente que, assim, ele está ali em todos os momentos antes da nossa criação, né? Que ele fala ainda quando éramos informes. A palavra informe é uma coisa que não tem... O tira totalmente... vocês, como... Eu ouço de mim, viu, professores? Hashtag professores, ajudem. A palavra aí, ele tira toda... é a ausência da palavra. Por exemplo, forme é forma. Aí, informe, né? Ainda não tinha nem forma. A gente, na verdade, não tinha nem... Éramos uma célula que não tinha nada, nenhum contexto, mas estava ali toda a nossa carga genética de DNA. Antes disso se formar, antes dele né, fazer a concepção do homem com a mulher, conceber, né, todo aquele fluido que a gente já sabe. E aí, antes disso, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Caramba, eu fico pensando de Senhor, né? Mas aí, em contrapartida, ele até falou que existia um ditado assim, ele falou assim, tem um ditado antibíblico que fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? É uma palavra que todo mundo gosta muito de enfatizar, ninguém tem nada a ver, eu tomo conta da minha vida, os meus atos sou eu que respondo por ele, ninguém tem nada a ver, ninguém se... Longe disso, né? O Senhor tem a ver com a tua vida, porque é Ele que sonhou com ela. Ele sonhou com ela, ele desejou estar cada dia, todos os seus dias, ele está escrito no livro da vida. Agora, existe um grande detalhe. Deus fez planos ao nosso respeito, mas na palavra mesmo de Deus, ele fala que Deus também nos deu livre-arbítrio, né? Porque se ele nos quis, ele nos desejou, o Senhor desejou conosco o papel de filho. Ele não nos queria como filho, né? Ele não queria a gente como um servo, que é sujeito ao seu Senhor, né? Porque quando a gente é um servo, a gente é sujeito ao seu Senhor, independente se a gente concorda ou não concorda, se a gente gosta ou se a gente não gosta. Mas Deus nunca sonhou que a gente fosse um servo. É por isso que dizia que antes eu era servo, hoje eu sou filho. Porque servo, ele muitas vezes não concorda com as instruções, mas ele é obrigado a obedecer.
porque é o seu Senhor, senão ele sofre punições por isso. E Deus nunca quis isso ao nosso respeito. Ele, no contrário, ele queria nos revelar todos os seus desejos, todos os desejos do desejo do coração dele. Mas, para isso, a gente tinha que sair do papel de servo e se tornar um filho de Deus. Porque o filho, ele sabe o que o seu pai quer, o que seu pai sonha. O filho, ele sabe que vai ter uma herança diante de um pai. Ele carrega com si toda a genética, ele carrega dentro dele toda a característica do pai, né? Por exemplo, Luiz mesmo, eu nunca vi tão parecido com o Felipe, né? Assim, é todo palhacinho, todo brincalhão. E para você ver, poxa, por mais que a gente nem fale nada, mas é uma característica. Por quê? Porque é o pai e um filho que tem as características de um pai. Assim foi Jesus, Deus, quando sonhou conosco. Ele teria as nossas características. E ele fala, teve uma parte que o pastor fala também sobre isso. Ele faz, mas, poxa, se ele tem todos os nossos dias contados, escrito no livro da vida, por que ele não revelou a nós? Né? Por que ele não trouxe a existência? Porque aí seria até mais fácil, seria ótimo eu já saber como é que vai ser, né, os meus dias. Mas ele tem coisas que não cabem ao homem. Né? Ele fala, tem um outro versículo que eu tentei, agora Deus trouxe a memória, que ele fala que os pensamentos, que lá em Jeremias, que ele fala que os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, Deus sabe que nós temos esses pensamentos. Deus sabe o quanto a gente, às vezes, quer fazer o bem, né? Que tem uma versícula que ele fala que também o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal a gente acaba cometendo. Mas ele sabe. Quando ele fala isso, que ele sonda e conhece, que ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe que a gente tem um desejo do bem, mas, às vezes, a gente anda pelo caminho do mal pelas nossas escolhas. E por isso que, muitas vezes, ele permanece oculta a revelação dele, porque o que ele tem para nós é bom, perfeito e agradável, né? Mas, muitas vezes, a nossa escolha não nos leva para caminhos bons, perfeitos e agradáveis, infelizmente, né? Mas ele sondou, ele esquadrinhou todos os dias da nossa vida. E na palavra, ele fala muito sobre isso. Se vocês tiverem a oportunidade, assim, de quem não assistiu, reassistir novamente, é uma palavra muito poderosa, assim, é uma palavra que ele fala justamente. Ele fala no versículo 23, que ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele fala isso, ele até citou que ele até, quando ele falou isso do sonda-me, ele falou justamente uma parte do versículo que ele fala, poxa, Deus não é onisciente, então ele já conhece o nosso coração, ele já nos sonda, ele já sabe, né? Mas ele mesmo assim, ele quis dizer assim, Senhor, vai lá no mais profundo, até onde a minha ciência não consegue entender, mas vai lá, esquadrinha e vê se tem alguma coisa que me afasta de ti. Porque se lá no mais profundo do meu coração, o mais profundo do abismo, se tiver alguma coisa que me separe de ti, Senhor, tira isso da minha vida, né? Porque o que ele quer é justamente permanecer no Senhor, é permanecer. Ter todos os dias revelação do Pai, né? O que ele tem planejado, os pensamentos. A Bíblia fala que Deus tem os pensamentos maiores, soberanos, né? Os pensamentos do Senhor são maiores e mais soberanos do que a gente pode pedir, né? E se a gente tivesse a ciência dos pensamentos que o Senhor tem para conosco, né? E aí ele fala da sua soberania, mas ao mesmo tempo ele fala numa outra palavra, ele fala que a gente não conhece, a gente não tem, porque a gente não sabe pedir, né? E quando a gente pede mal. Então Deus ele não revela aquilo quando a gente não está preparado para ouvir, né? Ele não nos revela aquilo, por quê? Porque para a gente não tornar aquela bênção e maldição muitas vezes, né? Às vezes a gente, como filho, a gente quer tanto uma coisa, eu quero. E Jesus, como um pai, que ele é muito bondoso, ele mesmo é feito a gente quando dá uma criança, a gente faz, eu vou dar, mas a gente sabe que ele vai quebrar.
a gente sabe que ele vai estragar, mas a gente dá. Pronto. E o Senhor não quer isso com a nossa vida. Não é isso. O plano que ele tem para a gente é planos de paz, é planos de amor, é planos de salvação, é planos de restauração, é vidas transformadas, né? Ele nos fez como flechas do Senhor, né? E foi por isso que ele falou dos atributos. E essa palavra, ele fala justamente isso. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algo que me afasta de ti, do mais profundo, seja ele do menor, o mais alto, tira tudo aquilo que me afasta de ti. E essa soberania do Senhor que faz com que ele se torne cada dia mais poderoso e grandioso quando a gente conhece e ele se revela a nós, entendeu? Porque aí a gente vai saber exatamente, porque o Pai, ele vai revelando aos seus filhos, cada dia mais, um pouquinho do nosso chamado, do nosso propósito aqui na Terra. Porque eu vejo, às vezes, a gente fala, meu Deus, qual é o nosso... Meu Deus, às vezes eu corro tanto, eu faço tanto isso, tanto aquilo. Mas, Senhor, onde é que tu quer que eu chegue, né? Às vezes, eu juro, eu já me perguntei isso. Senhor, onde é que eu corro tanto, Senhor? Senhor, eu só queria saber onde eu vou parar, né? Mas é justamente, às vezes a gente corre, mas a gente não pede a direção do Senhor, a gente não pede o caminho. Senhor, aonde quer que o Senhor quer que eu chegue? Aonde quer que o Senhor quer que eu ande? Aonde quer que o Senhor quer? Quais são os teus pensamentos ao meu respeito? Né? Qual é a tua vontade ao meu respeito? Né? Faz isso porque eu quero responder o teu chamado. Né? E, assim, é poderoso demais. Eu fiquei muito impactada com essa palavra. Tem um domingo que eu não fique, né? Mas essa daí foi uma palavra que realmente ela veio cortando o meu coração. Né? Foi muito poderoso. Vocês estão tão calados que eu acho que eu estou falando assim. Vou falar, completando tua fala, eu passei, né, por essa situação através de um dos nossos irmãos, né? Um cara que hoje eu estou bem próximo dele, e Deus falou com ele, Deus falou para mim através dele, ele nem se tocou, mas depois eu sempre falo para ele que está acontecendo na minha vida, eu falo para ele, Danilo, não é? Quando você falou em propósito dele, o que é que o Senhor quer, Deus, de mim? O que é que o Senhor quer, Senhor? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para frente, eu vou para trás. Eu estou indo para todas as direções, mas às vezes não é a direção que Deus quer. Aí, outra vez, eu precisei de uma ajuda lá na igreja, na sala do pastor. Foi um negócio de energia, foi uma coisa bem chata que estava acontecendo lá. E eu liguei para todo mundo e ninguém estava conseguindo nem ver a minha mensagem e nem responder. Danilo estava saindo do trabalho. Aí eu falei, negão, o que foi, cara? Cara, tô com um BO aqui, não tô conseguindo, que eu não tenho as peças. Aí ele falou, eu vou para aí. Eu falei, mas então tá trabalho. Ele falou, meu irmão, eu tô indo para aí, chega aí, a gente conversa. Aí quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou, né? Eu sentei lá, eu falei, pô, Danilo, tô trabalho. Ele fez, cara, eu aprendi uma coisa, Deus me chamou para cá, Bruno. Lá no meu trabalho, eu vim conversando com ele, e ele mandou vir para cá, cara. Eu mandou até atender teu telefone, cara. Eu não estava nem atendendo o telefone. Mas eu atendi, era um chamado de Deus, cara. Eu vim. É o quê? É isso. A gente resolveu, ele voltou para o trabalho, ele falou que naquele dia teve até umas coisas melhores que aconteceram na vida dele lá no trabalho. E eu aprendi muito isso com ele, muito disso com ele, né? Eu sempre, quando acontece uma coisa na minha vida, eu falo, poxa, Danilo, é propósito de Deus, né, cara? Ele chama e quando é de Deus, a gente tem que saber, a gente sabe quando é de Deus. A gente sabe. A gente pode não dar ouvido, a gente pode ter preguiça de querer fazer, né? Como quando a gente acorda de madrugada, que Deus não deixa você dormir, porque Ele quer que você se ajoelhe, quer que você se quebrante diante dEle, e você não faz, mas você sabe que é Ele. Você tem certeza absoluta. Então, é isso que ele levou para a vida dele e ele acabou me impactando muito com isso. Porque não só foi dessa vez, não. Eu já vi ele fazendo isso com outras pessoas. E eu nos bastidores só observando. E eu vendo como ele é guiado. Como ele é guiado. Aí diante disso tudo aqui, né, eu ia até falar com ele na entrada, Mari, que eu não falei na semana passada, né, que você, sobre testemunho, né, que a gente às vezes espera uma coisa tão de excelência acontecer, né? E acaba que não fala. Aí Dana fala assim, poxa, nem falasse da tua conquista agora. Tu uma conquista. É porque foi tão fácil, foi tão tranquila, foi tão prazerosa,
levei um ano para isso, mas foi tão Deus trabalhou, porque foi um ano turbulento, um ano de pandemia, um ano que a gente teve que se reinventar, se reestruturar, né? Se compactar, né? Que a gente podia ir para todos os cantos. E eu, cara, semana passada eu concluí uma pós, cara. Foi tão simples. Deus tornou simples que eu nem achei necessário testemunhar, né? Não se tem. E eu fiz, não, eu tenho que testemunhar dessa maneira como eu estou falando. Foi fácil, gostosa, prazerosa. Fiz uma facilidade tremenda em toda essa turbulência, né? A igreja puxando muito de mim, o trabalho puxando muito de mim. E tinha dia que eu parava assim, tinha família, e às vezes Daiana, às vezes entendia, às vezes não entendia. Eu falei, poxa, eu tenho que terminar um trabalho hoje, até meia-noite, que era online, a minha pós. Aí eu falei, tem que ser eu aqui, matava e olhava para o relógio, vai dar meia-noite, conseguia enviar. Não é? E quando eu conquistei isso aí, que chegou o certificado, eu falei, chegou o certificado. Eu falei assim, tu fala desse jeito, tu conquistou uma pós, cara. E eu vou até contar outra coisa, que eu nem contei para ela, eu acabei de ver a outra pós, eu ia começar semana que vem já. E vamos embora. E aí Mari, eu disse a ele, né, porque assim, ele fez, terminou, tá, não sei o quê. Aí ficou por isso mesmo, eu disse, poxa, todo mundo deu testemunho, você não deu testemunho. E aquela coisa, a gente parece que só vê o poder, só quer ver o poder de Deus quando acontece algo sobrenatural, né? Aí eu disse, você tem que testemunhar, porque a glória é dele. Eu fiquei mal semana todinha até chegar hoje. Né? Não foi mérito seu, eu disse, não foi mérito seu. Foi Deus que lhe deu, foi ele que fez ser fácil, foi ele que fez você conseguir. E ela que despertou aqui, eu não estava notando isso. Eu realmente estava assim, poxa, foi fácil, foi o mérito meu, aquela coisa toda, mas não, né? Foi ele. E tu falou agora, glória a Deus, né? Porque, assim, às vezes, quando agora... Porque, assim, foi tão fácil, mas, assim, só você sabe, às vezes, que você teve que abrir mão, às vezes, de descansar, de fazer uma coisa para ler, para fazer... E aí, tu falou agora, eu me lembrei de uma coisa que tu falou, para mim também foi uma coisa fácil, mas para você ver, tu me lembrou. Segunda-feira, eu tinha até segunda-feira para entregar uma prova da pós, que é o último. E é um assunto chato, que é sobre lei e artigo, que é uma cadeira de contratos. E aí é uma cadeira chata. Eu disse, meu Deus, por que eu deixei para fazer isso? Assim, eu comecei num trabalho novo, deixei de última hora, né? Porque, assim, no domingo eu estou pagando 2 cadeiras. Aí no domingo eu terminei e eu deixei a pior para a segunda. Aí, quando foi na segunda, eu não lembrava que tinha aquela reunião de líderes. Eu disse, eu vou largar de 4 horas da tarde. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que terminar. E aí eu disse, meu Deus, eu ainda tenho que estar na reunião. Não vou conseguir. Eu não vou para a reunião. Senhor, eu não vou para a reunião. Aí eu disse, sabe, não vou. Aí, o dia todinho na minha mente, eu não vou para a reunião, porque eu preciso terminar o trabalho. Aquele negócio. Aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei nas carreiras voando, tomei um banho, sentei, eu disse, Luiz, fizesse tarefa, eu não vou corrigir hoje, não. Corri, fui-me embora, eu vou fazer esse trabalho. E aí eu disse, eu vou fazer, e eu fiz, e a última hora acabou, eu terminei, tomei banho e fui embora para a igreja. Porque tanto quando eu sentei na cadeira, o pastor fez, amém, eu digo, o negócio, eu disse, Senhor, foi bem na hora. Sibeli pegou uma carona comigo, ela disse, amiga, a gente chegou na hora. Eu disse, amém. E assim, eu entreguei o trabalho, eu disse, bem, se eu tirar 4, eu tento compensar, porque a média não é 7, eu tento compensar na outra prova. Aí, quando eu fui preparar a palavra, aí antes de preparar a palavra, quando eu peguei o tablet, eu disse, eu vou ver quanto é que ficou no final, quando é que deu aquela prova que eu entreguei segunda-feira. Que eu imaginei que acho que eu vou tirar uns 4. Quando eu fui olhar, 10. Moleque! Simples assim. Eu digo, meu irmão, eu entreguei para você ver, assim, às vezes o Senhor, ele só quer a sua disponibilidade. Na verdade, eu não estou falando isso nem pela nota, é só para você ver. Poxa, o dia todinho os pensamentos contrários à minha carne falando alto, dizendo que não era para eu ir para a reunião. Poxa, Maria, tu está cansada, tu não sei o quê, e lá. Eu disse, sabe, agora vou fazer, e o que eu fizesse, tirar 4 tá valendo. E aí Deus vem e surpreende a gente. Você entendeu? Assim, quando a gente se posiciona, quando a gente determina em querer fazer, responder ao chamado dele, fazer a vontade dele. E aí, tu falou de novo, eu me lembrei de outra coisa, porque o Senhor traz a memória.
Quando foi que aquela história que eu falei, que eu disse, às vezes a gente anda, não sabe, está vivendo, meu Deus, para onde eu vou chegar? Aonde o Senhor quer que eu esteja? E quando você sabe melhor do que ninguém eu escolhi enfermagem, não foi eu que escolhi, foi o Senhor que mandou eu fazer a enfermagem, e foi a enfermagem que me escolheu. E hoje de manhã, eu estava às 5h20 da manhã, fazendo um curativo numa paciente, né? Que eu fui, por acaso, ver como Deus faz. Eu não estava no meu setor. A minha chefe me ligou ontem, pronto, de noite foi meu plantão, e ela disse assim, olha, você vai para o setor tal, que é outro setor, no setor de clínica médica, que fica paciente pós-Covid. E aí eu disse, tá bom. Eu disse, ai, meu Deus, é tão ruim como você sair da sua zona de conforto, de onde você sabe trabalhar para ir para outro canto. Se amém. Mas eu fui em paz, com o coração em paz, entendeu? Aí trabalhei, aí fui para o meu repouso. Quando eu voltei, estava fazendo um curativo. Aí eu fui fazer um curativo numa paciente. A paciente tinha lesão em todo o corpo, assim. Aí eu disse, senhora, a senhora estava muito grave, né? Aí ela disse, não sei, minha filha. Eu disse, pelas suas lesões na sua pele, porque a gente sabe, a gente conhece um paciente só, ela tinha lesão em todo o corpo. E um paciente, quando ele está extremamente grave, a gente não pode nem mexer. Botar uma fralda, a gente pode agravar ainda mais esse paciente. Então, essas lesões foi causada justamente pela gravidade da paciente e a gente não poder mexer o paciente e isso causa lesões, que a gente chama de lesão por pressão, que é justamente o paciente ficar na mesma posição, não pode mudar. E aí ela disse, minha filha, eu passei 1 mês e meio internada na UTI, entubada. Ela tinha até o traqueostomozinho, tal, não sei o quê. Eu disse, mas a senhora está vendo o quanto a senhora tem de assim, eu digo, mas pelas suas lesões, eu estou vendo o quanto a senhora estava grave. Mas aí a senhora estava grave, mas hoje a senhora está aqui para contar a história, porque o Senhor te fez levar a sua gravidade, mas Ele te trouxe de volta, porque a obra que Ele fez, que Ele tem com você. Ai, que saco, eu tenho tanta raiva desse negócio que aparece. A obra que Ele tem, essas propagandas que aparecem. A obra que Ele começou em sua vida, Ele não terminou. E Ele quis te trazer de volta, porque Ele está te dizendo hoje que o que Ele começou, Ele quer terminar, entendeu? E a senhora é uma escolhida dele, porque a senhora está vendo aí os históricos, tanta gente indo embora, mas Ele quis te trazer. A senhora ficou muito grave, tá aí, as feridas na sua pele, para lhe mostrar o quanto a senhora ficou grave. Mas Deus está te dizendo que Ele te trouxe de volta, porque Ele ainda tem um trabalho na sua vida, e Ele não concluiu a boa obra. Aí ela, amém, minha filha, amém, amém. Aí amém. Aí de lá, eu fui fazer outro curativo de outra paciente. Aí a mesma coisa, ela teve bebê, o bebezinho dela nasceu de 7 meses, ficou na UTI, ela ficou na UTI. Ela ainda não conhece a filha dela pessoalmente, mas assim, ela tá boa, tá ótima comparada, mas também muitas feridas. E aí ela disse, aí foi quando ela disse, minha filha, eu vou, Jesus, aí ela é evangélica. Aí eu conversando dela, falando, ela disse, você é evangélica, né? Porque eu comecei a falar, ela disse, sou. Ela, glória, Deus bota pessoas assim, Deus sempre bota pessoas de Deus para cuidar de mim. Aí eu disse, amém. Aí ela disse assim, eu voltei, porque Deus disse que ia trabalhar na minha vida que através da minha vida ia transformar meu marido. E aí foi depois dessa doença que meu marido se converteu, ele voltou para Jesus. Aí, ele se converteu para Jesus, ele bebia, ele fazia isso, ele fazia aquilo outro. Aí eu disse, amém, glória a Deus, está vendo como Deus, e ele disse, ainda tem muito mais para ele fazer, ele disse, amém. E aí eu saí, eu falei essas coisas, na hora você acha que você sente, porque Deus te usa, assim, na hora Deus fala, é tão engraçado que ele faz fala, né, e aí eu falo, mas assim, às vezes a gente esquece o quanto é bom testemunhar essas coisas assim, poxa, eu não sei, às vezes a gente corre tanto e não sabe para onde está. É aquela mesma palavra que eu digo a Kali, meu Deus, o porquê que eu estou aqui, né? E é justamente isso. Para quê? Eu estava ali, fui sair do meu setor, fui para outro lugar, porque eu precisava dizer aquilo. Deus me chamou para isso. Ele nos chamou para ser flecha. A gente é flecha de Deus na vida das outras pessoas. Então, o que às vezes a gente parece ser uma coisa ruim, Deus transforma, Deus vira uma coisa boa, Deus nos usa diante de tantos obstáculos, diante de tantas situações. E é isso que Deus faz na nossa vida.
E aí veio, eu pude falar, a gente pode falar do amor de Deus diante de situações que a gente nem imagina e testemunhar. Fala, Kali. Mari, isso tudo que você falou é a mais pura verdade e, nossa, você está falando e está passando mil coisas assim na minha cabeça, né? De tantas vezes. Há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu entrei no metrô e foi muito estranho. Tinha um moço com a perna muito machucada, enfaixada, e eu senti uma necessidade muito grande de orar pela vida daquele moço. Mas eu não me aproximei para orar dele, perguntar se eu podia e tal. Eu sentada de longe, firmei meus olhos no céu e comecei a clamar ao Senhor pela vida dele. Mas aquilo não foi uma vontade minha, sabe? Eu entendo hoje que aquilo não foi uma vontade que surgiu do meu coração. Simplesmente eu entrei no mesmo vagão, o moço estava lá e me veio um desejo de orar pela vida dele. Não sei o que aconteceu, mas eu cumpri um papel. No outro dia eu entrei no metrô e eu brincando com Deus, eu falei, Senhor, hoje eu vou orar para quem? Foi muito engraçado. E de repente, um homossexual, um rapaz todo afeminado e tal, o Senhor falou comigo por essa vida. Aí eu falei, pai, eu estava brincando. Tipo assim, né? Eu falei, eu estava brincando. Eu sei que nisso eu orei a semana inteira, por vidas a semana toda. E todo dia eu entrava, pai, hoje é para quem? E aí do nada eu olhava para uma, fixava meu olhar e começava a orar. E daí você está falando tudo isso e o Senhor me trazendo à memória, porque eu nunca falei isso para ninguém, né? Não, nem Júnior sabe disso, eu nunca falei, porque eu falei, eu vou falar isso, o povo achava primeiro que eu estou ficando doida, né? Deve estar doida, enfim. Mas ontem na palavra do NV, e Dai estava lá, ela vai recordar, você está dizendo isso, tudo isso que você falou, mas precisa ter de algo que foi falado ontem lá no NV, disposição, né? Quando você se coloca à disposição, e além de se posicionar, você precisa se dispor, porque às vezes a gente se posiciona, fala, não, a partir de hoje eu quero viver uma vida reta, eu quero viver uma vida para o Senhor, eu quero isso, eu quero viver para Deus, ponto. Mas eu quero viver para Deus lá na igreja, aqui na minha casa, sem ter muito trabalho, sem ter muito... Mas aí quando você se posiciona e se dispõe, aí o Senhor começa a usar a sua vida e isso é maravilhoso. E aí você estava contando isso aí e Deus trazendo a minha memória, tanto da palavra de ontem, quanto do que eu vivi há uns 2 meses atrás. E é muito bom, né? A gente fortalece a nossa fé, né? Eu estou longe de ser o que o Pai deseja que eu seja, sabe? Nossa, então, meu Deus, tem dia que só Deus tem que ter muita misericórdia de mim. Porque parece que a gente esquece quem a gente é em Deus, né? Muito. Mas, ainda mais quando você está com a vida assim, mais corrida, como a gente está aqui numa correria louca para acertar alguns pontos. E engraçado que quando você muda o seu foco, o Senhor para de te usar. É como se ele dissesse assim, não, peraí, você está preocupado com muita coisa. Alinha, Você está muito preocupado com muita coisa. E aí você está falando e o Senhor está me dizendo isso, sabe? Peraí, cadê? Bora se posicionar de novo. Posicionar não, bora se Kali, de novo. Como eu digo. Oi, Neto! Volta, Vai cair. É como eu digo a Ana, às vezes Cadê o pai aí, Neto? Vai às cair. vezes a Ana tá aperreada assim, aí eu digo, Ana, tu tá esquecendo de quem tu é filha. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente acaba... Cortou, Neto! Tá em slow motion. Eu tô dizendo que, às vezes, a gente acaba abnegando a nossa própria paternidade. Porque a gente tem que entender que a gente é filho do Deus que tudo pode, velho. E a gente esquece